Olá, pessoal! Aqui é a pastora Elisa Viola Silveira. Estamos de novo no nosso Querigma School, todas as quintas-feiras, trazendo uma palavra de Deus para você e dando sequência nos nossos estudos a respeito, neste mês de outubro, sobre a importância da oração, a autoridade do poder da oração e especificamente falando sobre as orações de Jesus. Hoje é a nossa última quinta-feira falando desse tema. Semana que vem vamos estar abordando outros temas das questões espirituais para que possamos crescer em conhecimento. Então é muito importante hoje, eu falo que hoje nós vamos fechar com chave de ouro. E eu espero que você pegue todas essas informações e pratique na sua casa. Se você praticar, você vai vivenciar o sobrenatural de Deus, você vai ter uma comunhão plena com Deus, você vai ver os céus abertos, você vai ver a movimentação espiritual dos anjos na sua casa, no seu trabalho, você vai ter uma intimidade com Deus que você nunca experimentou. Então, cada quinta-feira nós gravamos um vídeo, deixamos uma palavra, um ensinamento. Se você quiser ver esses vídeos que estão gravados nos nossos stories, você vai encontrar na página do Facebook ou do YouTube da Família da Fé, do Querigma School, ou você vai encontrar na minha página pessoal todas as aulas, Elisa Viola Silveira, e lá você vai encontrar a sequência dessas aulas, tá bom? Então eu tenho deixado lá para que você possa não perder nenhum conteúdo. E se você tiver alguma dúvida, você pode me chamar no particular, no Facebook, no WhatsApp, em qualquer lugar você vai me encontrar aqui na igreja. E que você seja um aluno nota 10 e que você passe nas provas da vida, né? Porque você só vai conseguir vencê-las através da palavra de Deus. Bom, o tema deste mês, como eu falei, são autoridade espiritual na oração e eu utilizei os exemplos das orações de Jesus. Então, na primeira semana, eu falei com vocês sobre o sacerdócio de Jesus e falei sobre a oração de Jesus no Getsemane. Uma das orações mais importantes, mais desafiadoras, mais dolorosas, apresentadas por Jesus, por mim e por você na cruz, onde ele decidiu morrer por mim e por você. Bom, na semana passada, nós fizemos a gravação de uma aula muito especial sobre a oração sacerdotal. A oração mais importante da Bíblia, querido. A oração intercessória de Jesus. Para mim, ela é a oração norteadora, é a oração que garante que as minhas orações são respondidas. Lá se você puder entrar no YouTube e ouvir essa aula, se você não assistiu semana passada, tivemos alguns probleminhas técnicos, mas já foram resolvidos, já está lá no nosso canal, você vai encontrar uma palavra tremenda. Se você é daqueles que não gostam de abrir o YouTube, vai lá na minha página do Facebook também, que está lá. E essa oração sacerdotal é uma oração que ainda está sendo respondida. Olha que coisa mais linda, né? Estamos em 2020 e a oração de Jesus, há mais de 2.000 anos, né? Um pouquinho menos de 2.000 anos, está sendo respondida hoje por mim, por você, e continuará sendo respondida até o findar da palavra do Senhor, até que se conclua toda a palavra do Senhor. Amém? E hoje nós vamos concluir falando sobre diferentes orações que Jesus fez. São pequenos trechos de histórias que você conhece, mas eu quero entrar em alguns detalhes para que você aprenda como Jesus orava, nós também devemos orar. Se Jesus chorava, nós vamos chorar. Se Jesus suplicava, nós vamos suplicar. Se Jesus jejuava, nós vamos jejuar. Então, o mais importante de tudo, a Bíblia diz que Jesus fazia aquilo que ele via o Pai fazendo. E nós temos que fazer aquilo que as Escrituras diz que Jesus fazia e aquilo que o nosso Pai Celestial faz. Porque se Jesus fazia o que o Pai dele fazia, que é o próprio Deus, então significa que nós também temos que reproduzir esse comportamento.
Amém? Vamos lá, quero que você abra comigo. Nós vamos ler vários trechos, não sei se eu vou conseguir abrir todos os textos para você, mas eu vou citá-los para que você possa, vai ficar gravado e você pode procurar na sua Bíblia, marcar com seu marca-texto e meditar. Querido, não existe forma melhor do que você aprender algo quando você lê, quando você escreve, quando você reflete, quando você medita e quando você põe em prática. E quando você for pôr em prática, o importante é você ensinar alguém. Porque aquele que ensina, ele só pode ensinar porque ele já vivenciou aquilo. E se ele não vivenciou, ele vai vivenciar porque ele quer ensinar para alguém. Então, se hoje eu estou aqui, eu quero te dizer que eu me tornei uma professora do nada, sem nenhum propósito. Não tenho nenhum curso. Eu tenho curso de teologia, sou estudante de psicanálise e hoje de psicologia. Mas assim, quem conhece a minha história lá atrás sabe que eu era a pior pessoa para poder estar aqui hoje diante da câmera, para poder ensinar você. Desde pequena, eu era gaga, ia mal na escola, escrevia muito mal, meu português, minha gramática totalmente errada. Então, se você vê eu falando alguma coisinha errada, é o meu passado falando ainda. Mas é o meu testemunho gritando, dizendo, tudo é possível àquele que crê. E porque eu acreditei que Deus poderia me usar naquilo em que eu mais era deficiente, eu estou aqui hoje para provar para você que nada é impossível para Deus. Nesse quesito tão simples, educacional, falta de base escolar, enfim, muitas das minhas vitórias, aliás, a maioria delas, foi orando, foi clamando a Deus que eu cheguei aqui. Amém? Então vamos lá. Lucas 3, 21. Vamos falar da primeira oração. Uma oração muito importante que Jesus fez foi no seu batismo. Olha só que interessante. O batismo é algo fundamental para a vida do cristão. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, o ideal é que você entre numa escola ministerial, numa escola de formação cristã, onde você vai ter as bases do cristianismo, conhecer as bases da palavra de Deus, e então depois disso você vai passar pelo batismo, né, das águas. Não foi diferente com Jesus. Ele conheceu as Escrituras e ele tinha que cumprir as Escrituras e ele foi para o seu batismo. Mas olha que coisa mais linda, Jesus orou na hora do seu batismo. Vamos ler aqui rapidinho? Olha só, Lucas 3, 21. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. Se Jesus foi batizado, você também precisa ser batizado. E enquanto ele estava orando, na hora do seu batismo, ele estava orando. Olha o que aconteceu. O céu se abriu e o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele em forma corpórea, como de pomba. Então veio do céu uma voz dizendo, olha, quando você ora, o céu se abre, o Espírito Santo se manifesta e nós começamos a ouvir a voz de Deus. Orar não é só você falar, orar você também ouvir. E olha o que Deus disse para Jesus e está dizendo para você agora. Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Querido, neste momento, Deus estava declarando para Jesus que ele era o Pai e que Jesus era o Filho. E que a distância do Pai com o Filho, do Filho com o Pai, de um Deus distante, um Deus bravo, um Deus fogo consumidor, um Deus só de justiça, estava acabando ali naquele momento. Jesus e Deus estavam mostrando à humanidade uma proximidade de familiaridade, de família, a qual Ele quer ter com você. Foi isso que nós falamos semana passada na oração sacerdotal, quando Jesus disse, está chegando a minha hora, Pai, né? Pai, que palavra tão forte, Pai, um significado tão forte. Querido, eu sei que você tem um pai na terra, um pai biológico, seu pai é imperfeito, como o meu é imperfeito, mas foi o meu pai que me levou a conhecer a Cristo, foi meu pai que me levou, me conduziu aonde eu cheguei até os dias de hoje. Mas foi meu pai também que trouxe as correções, também causou alguns traumas. Mas o verdadeiro pai é aquele que nos criou.
Não é o pai biológico, é o Criador. Isso você vai ver nas aulas de autoridade espiritual, quando nós falamos a quem nós devemos honrar, a quem nós devemos obedecer. E, em primeiro lugar, saber que Deus é o Criador, que nós somos a criatura. Mas Ele nos permitiu e nos deu o dom e o poder de sermos chamados filhos de Deus. Queridos, aqui, Jesus ora, e o céu se abre, o Espírito Santo vem sobre ele e Deus fala com ele. Quem não quer ouvir a voz de Deus? Você quer? Comece a orar, olhe para cima, mas não para esse teto, ou para esse céu azul, ou esse céu de bronze, mas para um céu que está aberto, para te ouvir e para te responder e para te encher. Amém? Vamos continuar aqui? Vamos lá. Bom, no nosso segunda história de Jesus em que ele orou, que eu encontrei nas Escrituras, fala que quando Jesus começou o seu ministério, ele precisou encontrar discípulos, fazer discípulos. Todos nós fomos chamados a fazer discípulos. Semana passada eu falei muito sobre isso, eu vou enfatizar mais uma vez que eu tenho estado incomodada com este modismo de curtidas e de seguidores nas redes sociais, que já trouxe até suicídio para muitas pessoas, muita depressão, muita angústia, porque não é reconhecido diante da sociedade, somente aqueles que falam demais, ou fazem palhaçada, ou expõem o seu corpo, ou peca, ou paga, né? Que nem sempre aquele que te segue de verdade. Muitos são robôs, né? Você já deve ter aprendido isso, que existe nas redes sociais. Quem paga, multiplica os seus seguidores, mas nem sempre eles são verdadeiros. Jesus quer seguidores verdadeiros. Jesus quer discípulos verdadeiros. Discípulos que façam discípulos para Ele e não para si mesmo. Porque a idolatria própria é pecado. Este foi o pecado de Lúcifer. Ele quis ter discípulos. E quando ele quis se assentar no lugar de Deus, ele, no mesmo lugar onde ele quis se assentar, foi no mesmo lugar em que Deus o colocou, no mais profundo abismo. Cuidado, querido. Não se perca com o modismo deste mundo, porque não somos deste mundo. Nós somos de um outro mundo. Estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Amém? Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Querido, você já passou uma noite orando? Quanto tempo você gasta de oração? Eu já passei, não vou dizer que foi uma noite toda, mas já passei 6 horas orando, já passei 1 hora orando, já passei meia hora orando, já passei 1 minuto orando e muitas vezes fiz minhas orações em silêncio. Não quer dizer que o tempo que você ora vai ser o tamanho da bênção que você vai receber ou a resposta que você vai receber. Mas escolher pessoas para trabalhar com você, seja no seu ministério, na área corporativa, seja dentro do seu lar, seja com seus familiares, no convívio com pessoas, você precisa escolher com quem você vai andar. E aqui Jesus orou para que Deus escolhesse com quem ele ia andar. E olha o que a Bíblia diz assim: e ao amanhecer, chamou os discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou por apóstolos. Um grande chamado, uma grande comissão. A igreja estava nascendo aqui e era necessário que Jesus estivesse diante do Pai para ouvir as instruções que só o Pai poderia dar para ele, porque ali ele era um executador de funções. Assim como eu aqui na Família da Fé, como pastora, executo funções. Eu tenho as orientações pastorais, tenho as minhas vontades particulares, mas no quesito ministerial eu tenho as orientações que eu devo executar. Se eu não executar, eu não estou dentro da missão. Se eu quiser fazer algo particular, eu estou fora da missão, eu estou em rebeldia. Então, querido, Jesus, ele precisou parar uma noite. Eu acredito que ele já vinha orando, mas essa noite foi a noite, entendeu? A noite da noite. A noite em que a igreja nasceu debaixo de uma oração. Amém? Então, vamos lá. No terceiro exemplo de oração que eu quero compartilhar com você,
foi quando Jesus, todo mundo conhece a primeira multiplicação dos pães. Presta atenção, a primeira multiplicação significa que houve várias multiplicações dos pães e dos peixes, né? Quem conhece aquela musiquinha dos 5 pães e 2 peixinhos, 5.000 alimentou. Aqui também, olha só, no Lucas 9:16 diz assim: tomando 5 pães e 2 peixinhos, olhando para o céu, deu graças e os partiu. E em seguida entregou os discípulos para que servisse ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Querido, preste atenção. Quando você ora, a multiplicação de bênção para você e para o outro. Quando você ora, há um sobejar do Senhor, porque também vai sobrar para você dar, para você emprestar. Quando você ora, você deve ser grato, mas preste atenção no detalhe. Esses exemplos que eu te dei, todas as vezes Jesus olhou para o céu. Isso é um indicador de que nós temos que olhar para cima das circunstâncias, acima do nosso problema. Não olhar para 5 pães e 2 peixinhos, mas olhar para aquele que tem poder para multiplicar e para transformar e fazer sobejar na sua vida e na minha vida. Amém? Vamos lá. O quarto item. Esse é maravilhoso. Aqui fala sobre a confissão de Pedro, né? Olha que coisa interessante. Está em Lucas 9, no versículo 18. Você acompanha comigo, Lucas 9, 18? Certa vez Jesus estava orando em particular. Gente, a oração, a Bíblia... Nós temos uma escola de oração. Não sei se você sabe disso, se você já fez parte disso, então você... já deve estar ciente. Mas se você não sabe, nós temos uma escola que ensina desde o princípio do beabá. Não é ensinar você a orar, é mostrar na palavra de Deus, de te conduzir, te mentorear num crescimento em conhecer as escrituras para você ter uma intimidade com Deus. Então nós temos 3 seminários hoje atualmente no Kairos, que é a escola de oração, que é a base da oração, onde nós ensinamos tudo sobre oração, jejum, batalha espiritual, um pouquinho de cada coisa. Oração de cura, de expulsar demônio, enfim. Depois nós temos Reconstruindo os Muros, que é um seminário de cura interior, de batalha espiritual, de organização, de intercessão. É um panorama para começar a aprofundar na questão da oração. E depois nós temos o seminário de intercessão, que vai começar agora em novembro. E se eu fosse você, eu já fazia a sua inscrição, porque nós vamos começar uma imersão todas as quartas-feiras, das 20h30 às 21h30, no YouTube, num projeto que eu, pastor Marcelo, temos, que chama ID Sem Limite, porque para a oração não há limite. E o ID vem de identidade. Identidade vem de propósito, e propósito vem de ide, de cumprir algo que você foi chamado. Se você tem uma identidade em Cristo, como eu comecei a falar agora aqui, no início para você, que Deus chamou Jesus de filho, então, naquele momento, Jesus começou a cumprir um propósito, e depois dele começar a cumprir esse propósito, ele foi indo. O id é caminhando, é andando, é fazendo. E você vai ver em diferentes situações, do qual eu estou lendo aqui para você, que Jesus orava e no outro dia ele executava alguma coisa. Sempre Jesus orava primeiro para depois executar algo. Dependendo da situação, seja ela coisa grande ou seja ela pequena. Olha aqui. Para se multiplicar 5 pães e 2 peixinhos, ele simplesmente olhou para o céu, deu graças e aconteceu o milagre. Olha que coisa interessante. Para escolher os discípulos, ele passou uma noite inteira. Para a igreja começar, ele passou uma noite inteira. Eu não sei o que aconteceu antes. Eu acredito que a oração é algo que gera vida, é um processo. É igual essa palavra que eu estou aqui falando com você. Eu não preparei ela de ontem para hoje. Ela já vem nascendo há meses. Ela vem nascendo no meu coração. O Espírito Santo vem falando, vem dando ideia. E de repente, nasce. E aqui estou eu falando para você aquilo que está no coração de Deus. Amém? Vamos continuar aqui.
O quarto item vai falar acerca de uma oração, que Jesus estava orando no particular, e neste particular, Jesus precisava gerar o reconhecimento de quem ele era para os discípulos. Então ele já tinha discípulos, já os tornou apóstolo, mas ele precisava que os discípulos fossem inseridos dentro deles este conceito de que a igreja, que eles faziam parte da igreja, que eles eram responsáveis e que eles tinham que ter consciência daquilo que eles estavam fazendo. Então, no particular, a Bíblia diz assim: e com ele estavam os seus discípulos, então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Quem as pessoas dizem que você é? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que és profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Jesus precisava saber, não que ele já não soubesse, mas ele trouxe uma pergunta reflexiva. Quem é Jesus para você? Essa oração de Jesus, desse dia, é para o dia de hoje também e para o dia de amanhã. E vocês, o que dizem? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo, Filho do Deus vivo. Você tem essa convicção de Pedro? Mesmo que ele tenha negado 3 vezes, mas Jesus intercedeu por ele, uma outra oração que Jesus fez, intercedendo para que Pedro não caísse em pecado ou se suicidasse como Judas por ter negá-lo antes da morte dele. Querido, as orações de Jesus sempre precedia ao milagre. Se você quer mudanças na sua vida, comece a orar hoje. E o amanhã se fará para você. Amém? Vamos lá, vamos continuar aqui. Eu fui separando aqui com um monte de papelzinho para poder facilitar para mim, porque são vários textos, não dava para eu ficar procurando. Vamos lá. Em João 11, no 41, diz assim: quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, preste atenção. Então, tirando a pedra, Jesus olhou para cima. Querido, será que dá para você entender o recado do dia de hoje? Olhe para cima. Jesus olhou para cima e disse: Pai, olha só a identidade de pai e de filho. Eu te agradeço, olha só, a gratidão novamente, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que estava aqui, para que creia que tu me enviaste. Querido, você tem Deus como pai? Esquece a sua relação com o seu pai biológico, porque muitas vezes você procurou, ele não te ouviu. Muitas vezes você pediu socorro, ele não te socorreu. Muitas vezes você precisou dele, ele nem estava perto. Mas um Deus Todo-Poderoso tem sua agenda aberta para você 24 horas. É diferente de nós humanos, que muitos dizem assim: agora eu estou ocupado, agora eu não estou aguentando, agora eu tenho que fazer o almoço, agora eu tenho que fazer a janta, agora eu estou atendendo uma pessoa, agora eu estou cansada, agora eu estou falando isso porque eu faço isso. Sou humana como você. E quando eu não posso atender, eu falo: olha, posso te atender amanhã? Posso te ligar amanhã? Eu tento atender todas as pessoas que eu posso. Todas. Uma ou outra que eu acabo esquecendo pela quantidade. Eu fico imaginando o nosso pastor, a nossa pastora, o excesso de WhatsApp que existe, ou de ligações. Uma hora de nascimento, uma hora de morte. Uma hora de alegria, uma hora de conquista, uma hora de derrota. Quem que aguenta tantas oscilações emocionais num dia? Se não for alguém que ora, alguém que seja exercitado, fortalecido pela oração. Querida, você tem certeza que Deus sempre te ouve? Sabe, houve uma época na minha vida, quando eu aprendi a orar, que eu falava isso aqui: Senhor, eu sei que o Senhor sempre me ouve, por isso o Senhor vai responder. Você sabia, eu já ensinei em outras aulas, que do seu lado tem anjos? À direita, à esquerda, na frente, atrás, multidões, milhares. Quantos anjos você pedir para Deus tem? E que eles ficam esperando você orar para levar oração a Deus?
e que a Bíblia diz que imediatamente eles respondem aquela oração e que no tempo oportuno aquela oração ela vai se materializar? Olha o que aconteceu aqui. Depois que Jesus orou, ele disse, tirem essa pedra para que ele possa sair. Chamou Lázaro, vem para fora. Isso é um outro tipo de oração que eu vou compartilhar com você nas próximas aulas, né? São orações em que ou você faz a ofensiva ou você faz a defensiva. Ou você se defende ou você ataca. Já é um tipo de oração de batalha espiritual, já é um tipo de oração de comando, é um tipo de oração de fé. Mas quando você determina algo sobre o mundo real, no mundo espiritual, aquilo vai acontecer. E isso é tão sério que da mesma forma que nós determinamos que alguma coisa vai acontecer, e a Bíblia diz pela fé, tudo o que pedires em meu nome, crendo recebereis, assim se faz do outro lado do mal. Porque as trevas também respondem às orações contrárias. E em vez de Deus responder aquilo que você pediu para um propósito maior, um propósito divino, um propósito de reino, o inimigo vem e pega a sua oração de vingança, de justiça, aquela oração que é que vira uma feitiçaria, ou pega trabalhos, feitiços e encantamento feito pelos filhos das trevas. Queridos, tome cuidado. Tome cuidado com as suas palavras. Você está orando ou você está lançando feitiço? A palavra do Senhor diz, contra Jacó não vale encantamento. Esses dias eu passei por uma luta tremenda. E algo que mexeu muito com o meu coração, abalou minhas emoções. Eu vi uma palavra que eu nem quero repeti-la. Mas imediatamente eu me levantei e disse, em nome de Jesus, eu repreendo essa palavra. E ela não vai entrar no meu coração. E ela está sendo bloqueada agora. Ela não vai ter ação na minha vida, porque eu sei quem é meu Pai. Amém? Vamos lá? Então Jesus orou, Lázaro saiu para fora, e aí ele pediu para tirar as faixas dele, e você conhece toda essa história, né? Então vamos lá. Mais um pouquinho aqui, ó. Eu fiz uma colinha aqui, porque eu quero fechar com essa palavra. Eu fiz uma colinha que é para eu falar rapidamente, eu não vou abrir a Bíblia agora, mas de momentos de oração que eu não posso deixar de compartilhar com você. Marcos 1,35 diz assim, que Jesus orava sozinho, no escuro, no secreto. Ele se levantava, ele não ficava só de joelho, ele saía da sua casa e ele ia de encontro a Deus e ele orava. A oração, orar, oratória, olha só, orar e ação, oração, amém? Faça uma oração para Deus, escreva uma oração para Deus e Deus vai ouvir e vai responder. Nunca se esqueça de pôr o nome de Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Olha só, em Mateus 19,13 diz assim, orou pelas crianças, né? Não as impeças, porque o reino de Deus pertence àqueles que são como essas crianças. Querido, preste atenção, estamos vivendo dias agora, próximo ao dia 31 de outubro, que para nós é o dia da reforma, o dia do protestantismo, é o dia em que a palavra de Deus foi liberada às nações, onde as teses de Lutero foram liberadas e confrontadas, e hoje a palavra chegou aos confins da terra, querido. Ao mesmo tempo, houve uma liberação da ciência, houve o renascentismo, e eles acharam que tinham tirado Deus, né? Deixaram de ser teocentrista para tirar Deus da ciência, e hoje em 2020 nós estamos vendo a inclusão da espiritualidade dentro da ciência, porque eles não conseguem explicar Deus. Não se explica Deus. Querido, não adianta a gente querer tirar Deus daquilo que Deus está dentro. Ele é o Criador, nós somos criatura. Cuidado para que você não perca a presença de Deus na sua vida. Cuidado com as crianças. Querido, as crianças, elas são tão importantes para o Senhor. Cuidado com essas festas pagãs que estão acontecendo neste período, que em vez que tenta ofuscar a liberdade que Cristo trouxe para nós, que é a palavra de Deus através do dia 31 de outubro, grava esse dia 31 de outubro está na Constituição brasileira,
que é o dia do protestantismo, o dia da reforma. O que é reforma? É o dia em que nós fomos liberados para conhecer e ler a palavra de Deus, fomos liberados para que os homens pudessem casar, liberados para ter outras religiões, liberados para que Cristo entrasse na sua casa. É dia de reformar sua mente, querido, não é dia de Halloween, não é dia de você compactar com as trevas. Quero deixar aqui um recado para você, pai e mãe que está me ouvindo. Você que tem filho pequeno, ou adolescente, ou jovem, preste atenção. Vou falar rapidamente, depois eu quero deixar isso gravado no meu Instagram, quero deixar um vídeo falando sobre o que é o dia do Halloween, o que é esse dia da reforma, para que as coisas ficam mais claras. Mas eu quero deixar aqui um alerta para você. Quando nós ofertamos no altar de Deus, nós oferecemos a Deus algo, porque confiamos que Deus é o nosso Deus. Quando alguém oferece algo, seja ela comida, seja ela dinheiro, seja ela bebida, seja ela ouro, prata, objetos, quando ela oferece algo a alguma entidade, aquilo vira um altar. Da mesma forma que você dá o seu dízimo, a oferta vira um altar de adoração a Deus, quando alguém oferece algo para uma entidade, aquilo vira um altar. Então, o que acontece no dia 31 de outubro, que para nós é o dia da reforma, mas o mundo comemora o dia do Halloween, que é o dia das bruxas. O próprio nome diz dia da feitiçaria, dia do encantamento. Então as pessoas falam, essa é uma brincadeira. Querido, não é uma brincadeira. É o dia que tem mais sacrifício humano, é o dia que mais desaparece crianças, é o dia em que mais tem pacto no ano, é o dia em que as trevas faz rituais satânicos, diabólicos. Vocês não têm noção do que acontece nesse dia. E você está achando que isso é normal? Cuidado com os seus filhos. Não deixe eles brincar com a comidinha, com a balinha, porque isso é comida sacrificada a demônios, espírito de morte, espírito de feitiçaria, espírito de bruxaria, e depois você não sabe o que está acontecendo dentro da sua casa. Aí vocês correm para nós, pastores, vêm pedir ajuda, a gente vai verificar o que aconteceu, e vocês fizeram um pacto com as trevas. Existem nas mídias sociais hoje por causa do comércio, pactos sendo feito. Se você for de alguma forma em tal lugar, você ganha essa comida. Sabe por quê? Deixa eu te explicar. Porque a comida é um pacto. E ela entra dentro de você. É um ato de fé, um ato profético que você pode não estar fazendo de forma consciente, mas está fazendo de forma involuntária, mas voluntariamente. Porque você está indo conforme a onda deste mundo. Nós não somos deste mundo. Sabe o que acontece? Quando você come aquela comida dada para o dia das bruxas, que chama doce ou travessura no português, diz assim, se você não me der o que comer, então o demônio que está em mim, o qual eu represento, o qual eu estou vestido, vai na sua vida fazer alguma coisa. Então, cuidado com o que você está fazendo. Preste atenção. Se você está representando uma bruxa no dia das bruxas, é espírito de bruxaria. Se você está se vestindo de morte, é espírito de morte. Se você está se vestindo de cigana, é espírito de cigana. E assim vai. Só que tudo é das trevas. E se você comer, você está compactuando com as trevas. E coisas vão começar a acontecer na sua casa. Eu espero que você ouça esse alerta. Proteja a sua casa. Você que é cristão e que está ignorando a palavra de Deus, Deus diz, não comeis coisa sacrificada a ídolos e nem demônios. Não fazeis pactos com espíritos, com demônios, para que vocês não sejam amaldiçoados. Então eu deixo aqui essa palavra de alerta para você. Para a gente quase finalizar, Jesus orou pela cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém representa todo o planeta Terra. Está em Lucas 19, 41. A Bíblia diz assim, que ele orou por uma pessoa também. E ele chorou neste momento. Neste momento em que ele chorou por Jerusalém, ele chorou dizendo assim, não reconheceram a oportunidade de Deus. Querido, hoje Deus está te dando uma oportunidade de salvação, de libertação, de cura, de transformação. Hoje Deus está te mostrando que você deve olhar para o alto e não perder o reconhecimento que existe um único Deus
Criador do céu e da terra, e que o resto é criatura submissa a uma soberania divina que trouxe liberdade aos cativos e não nos trouxe escravidão para a morte, mas sim para a vida. Amém? Vamos lá. Jesus também orou pelo perdão dos pecados na hora dele morrer. Aqui eu quero encerrar para você, que é o meu último item, que é no momento da morte de Jesus. Lucas 23, 34 diz assim: ele se entregou, ele abriu seus braços, ele se lançou espiritualmente, ele se lançou emocionalmente, ele estava, embora preso no madeiro, ele não olhou as circunstâncias, ele olhou aquilo que ia ter resultado na atitude dele. Quando Jesus olha para cima, ele está buscando uma resposta, ele está buscando um encontro com Deus, ele está buscando um sobrenatural do Senhor. Quando ele olha para cima, ele está abrindo mão da terra. Quando ele olha para cima, ele está abrindo mão de si mesmo. Quando ele está olhando para cima, ele está recebendo os pregos, as aflições, as dores, as calúnias, as difamações. Quando ele olha para cima, ele ora pelo outro, ele intercede por mim e por você. Quando ele olha para cima, ele se coloca no lugar do outro, ele se colocou no lugar da morte e morreu por você. E ele orou e disse: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus ainda, essa oração dele está clamando, por isso ele é o intercessor, por isso ele é o sumo sacerdote. Uma única expiação da nossa primeira aula, uma única expiação trouxe salvação para toda a humanidade, para aqueles que creem que Jesus Cristo é o verbo que se fez carne, que encarnou numa mulher virgem, que se tornou um homem, que assumiu uma identidade de filho, que padeceu, que chorou, que clamou, que se derramou, que obedeceu a Deus para que se cumprisse as Escrituras, para que hoje eu e você fôssemos chamados filhos de Deus. Todos os evangelhos retratam a mesma coisa, que ele ensinou a orar, que ele não tinha preguiça de orar, que ele tinha hábito de orar, que ele se isolava para orar e que ele estava sempre no secreto da oração. E para nós encerrarmos, essa palavra para mim, ela é fundamental e ela tem a ver muito com a intercessão, ela tem a ver com uma conclusão. Sabe aquela frase que diz missão dada, missão cumprida? Eu gosto demais dela, da Tropa de Elite. Missão dada, missão cumprida. Aqui Jesus diz assim, Marcos 15, 33. E houve trevas, e toda a terra, do meio-dia às 3 da tarde, por volta das 3, Jesus bradou em alta voz, Jesus gritou, Jesus orou em alta voz. Elohim, Elohim, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Você se sente abandonado por Deus? Querido, naquele momento, Jesus precisou ser abandonado por Deus porque ele estava recebendo sobre si todo o pecado. Mas quando ele disse Tetelestai, que quer dizer está consumado, ele expirou, ele olhou para o céu, a sua última oração aqui na terra como homem. Ele disse, está consumado, está quitado, está zerado, tudo ressurgiu, tudo se fará novo, tudo novo, querido. Quando você estiver numa situação difícil, diga está consumado. Quando você estiver numa enfermidade, diga está consumado. Quando você estiver diante da morte, diga está consumado. Quando você não tiver comida, está consumado. Quando você precisar tomar uma decisão corporativa, eclesiástica, ministerial, diga está consumado. E olhe para o céu. Os céus dos céus estão abertos para ouvir você e eu. Será que é difícil você entender isso, querido?
tão simples e ao mesmo tempo tão desprezível. As igrejas adoram adorar a Deus, eu não tenho problema nenhum com louvor, com adoração, mas elas não gostam de orar. Que coisa mais triste. Imagina se Jesus volta só para buscar aqueles que oram. Se Jesus tinha intimidade com o Pai através da oração, quem sou eu e quem é você para não orar? Eu deixo aqui esse estudo de oração. As orações de Jesus, tem algumas outras aqui que eu acabei me perdendo, não consegui falar todas, mas nem tenho tempo para isso. Mas faça a sua primeira oração comigo, aceitando Jesus como seu Salvador. Faça a sua primeira oração, se você já é um cristão, pedindo para Ele te guardar. Faça a sua primeira oração, falando para Ele te dar alegria. Faça a sua primeira oração, pedindo para Ele multiplicar os seus bens. Faça a sua primeira oração, clamando pela sua cidade, pela sua nação. Faça a sua primeira oração, dizendo ao morto que ressuscite. Faça a sua primeira oração, dizendo ao enfermo seja curado. Faça a sua primeira oração, agradecendo a Deus pela vida que você tem. Um dia tudo isso vai acabar, querido. Nós não somos deste mundo. Não podemos viver como as pessoas vivem neste mundo. Somos diferentes. Faça uma reforma na sua vida. Que hoje próximo do dia 31 de outubro, o dia, eu vou dizer, da proclamação, da libertação para nós cristãos. Foi aí que o reino de Deus começou a se multiplicar. Porque a palavra de Deus começou a ser lida. Leia a palavra e você não será enganado. Não use argumentos humanos. Não seja uma pessoa que argumenta aquilo que você não sabe. Leia a palavra, coma a palavra, estude a palavra e ore a palavra. Um outro tema desse que eu vou ensinar para você, das nossas aulas da escola de oração. Se você quiser fazer parte dessa imersão da intercessão, que começa na primeira quarta-feira, são 4 quartas-feiras de novembro, porque na quinta-feira nós temos o querigma. Então eu e o pastor Marcelo vamos fazer uma live onde nós vamos compartilhar um pouco sobre a imersão, como entrar nesse processo de intimidade com Deus na intercessão. Nós temos um grupo no WhatsApp, o qual você pode fazer parte, você pode me chamar no 19 997 40 3699. Você pode se inscrever no querigma pelo nosso secretariado, que é querigmaschool.ff@gmail.com. E ali você pode fazer a inscrição, você será inserido no nosso grupo de WhatsApp. Além de você receber na quarta-feira 4 conteúdos importantíssimos sobre a sua intimidade com Deus, como entrar nessa intimidade de ser um intercessor, não só ser uma pessoa que ora, mas fazer parte do reino de Deus. Na quinta-feira você vai entrar num seminário de intercessão e ali sim você vai receber material, slide, bastante conteúdo. Você nunca mais será o mesmo e vai viver os mesmos milagres que Jesus viveu, que Ele orou, e está aqui na palavra de Deus, porque eu faço o que Jesus fez. E Jesus fez aquilo que Ele viu o Pai fazendo. Que Deus te abençoe. Até semana que vem, se Deus quiser. Eu te espero na imersão da intercessão. Deus te abençoe e até mais.